Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de arte dessa semana? Então, essa semana e na semana seguinte nós vamos fazer um rápido estudo sobre as fábulas, certo? Eu acredito que vocês, se não estudaram, vocês vão estudar ainda, porque em literatura, em português, porque as fábulas elas são histórias bem interessantes de ser trabalhadas. Então eu vi nesse assunto a possibilidade de trabalhar com vocês nas aulas de artes. Por quê? A fábula, aqui eu vou ler aqui para vocês, ó. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são os personagens, possuem características humanas, como a ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção do ensinamento. Então, a fábula é isso. Elas sempre são, os personagens principais são animais, né? E são histórias que elas sempre têm ensinamentos, né? Sempre tem aquela moral da história no final, sempre tem uma moral da história, sempre tem algo a mais para ensinar. Não é só uma simples historinha, ela tem algo assim além daquilo que está sendo contado. Tem uma questão muito de interpretação, de que tem sempre, como se diz, uma lição de vida, certo? É muito interessante. Então, assim, para vocês, eu vou enviar uma história, né, uma fábula, e vocês vão pesquisar. Vocês pesquisem na internet sobre a fábula que eu vou passar para vocês e vocês vão fazer um desenho, no caderno de desenho mesmo, de acordo com aquela história, certo? Vocês vão pesquisar, vão ler a história, vão interpretar e depois vão passar para o papel fazer uma ilustração daquela história, daquela fábula que vocês leram e vocês pesquisaram. Então, assim, na fábula ela tem todo um cenário, tem toda uma construção em volta dela. Então, vocês vão pegar os personagens, vão desenhar os personagens. Na maioria das vezes, tem muitas fábulas que elas descrevem o cenário que está acontecendo, tal. Então, assim, vocês vão fazendo de acordo com aquilo que vocês vão lendo. Vocês podem começar o ideal, iniciar fazendo aquele cenário que descreve na fábula, e ali você vai desenvolvendo seu desenho, vai colocando, inserindo os personagens e ali vai criando todo aquele desenho, certo? Vocês, por favor, não vão fazer só um desenho e colocar ali, só os dois personagens, por exemplo, principais da fábula. Não, vocês têm que desenvolver um desenho completo, certo? Com os personagens, com todos os elementos que fala da narrativa, porque muitas vezes descreve detalhes ali daquele local, então vocês vão colocar todos os elementos correspondentes, tá bom? E assim, é bem interessante, porque vocês vão estar estudando a fábula, vocês vão estar conhecendo melhor esse tema e vão tendo essa questão da criatividade de vocês, porque vocês vão desenvolver a imaginação, vocês vão estar lendo ali e aí vão despertar na imaginação de vocês como são aqueles personagens, aquele lugar que está sendo descrito, aquela fábula que não descreveu o local, vocês já vão imaginar o local como é bastante interessante, certo? Então, assim, que vocês façam esse desenho, façam esse trabalho, que é muito legal, muito bom de se fazer, tá bom? Então, eu vou aguardar que vocês façam e mandem a foto pra mim, porque é bem importante eu ter esse acompanhamento, tá certo? Eu vou falar um pouco a respeito da fábula que vocês estão recebendo, para dar mais uma iluminada na mente de vocês a respeito, tá certo? A fábula de vocês é O Burro e a Cobra. Ela é pequenininha, então vou ler aqui, vou lendo e interpretando para vocês já irem ter mais ou menos uma ideia de como vocês vão fazer. Aí a história é assim, ó. Como recompensa por um serviço prestado, os homens pediram a Júpiter a eterna juventude, o que ele concedeu. Pegou na juventude, pô-la em cima do burro e mandou que levassem aos homens.
Indo o burro a seu caminho, chega a uma ribeira com sede, onde estava uma cobra, que disse que não deixaria beber daquela água se não lhe desse o que levava nas costas. O burro, que não sabia o valor do que transportava, deu-lhe a juventude em troca da água. E assim os homens continuam a envelhecer e as cobras se renovam a cada ano. Então, assim, tem a moral da história também. Vocês, na pesquisa de vocês, vocês podem ver o complemento, que é a moral da história, explicando o que é que essa história leva, né? Porque toda fábula, ela tem a sua liçãozinha, né? Mas aí vocês vão interpretar o desenho. Então, essa ela já vem com os dois personagens principais, que é o burro e a cobra. E o burro levando, né, nas costas a eterna juventude, e tem a questão dos homens que pediram a Júpiter. Então, assim, vocês têm a parte do homem, pode desenhar os homens e o planeta Júpiter, né, tal. E em outra parte, assim, do cenário, vocês já desenharem o burro com a cobra, certo? Tem todo como se diz, um conceito, uma história para vocês desenvolverem um bom desenho. Certo? Então, assim, vocês juntem os elementos, personagens principais, cenários e os elementos que vão tendo a narrativa, né? Que fala também ali, que chega numa ribeira, né? A ribeira é um riacho, um riozinho, um tamanho menor. Então, já pode desenhar um rio assim no cantinho da folha, certo? Então, assim, vai muito da criatividade, da imaginação de vocês. Mas é bem interessante esse tipo de trabalho. Então, quando fizerem, mandem a foto para mim para eu ver como é que ficou, tá bom? Até a próxima aula.